começar você que começa. Para não, cara, vou ver o vídeo pra separar aí. Paz, Senhor Madem. Eu espero que você que esteja aí ouvindo a gente esteja bem. Nós estamos aqui com o nosso 11º episódio, nosso segundo episódio da série Trindade. No episódio passado, episódio de número 10, nós falamos acerca do Deus Pai. Hoje nós falaremos sobre Jesus, o Filho. Estou aqui com a minha equipe. Mas, galera. Rubinho. Pode ser, pessoal. Luquitas, está lá no fundo. E também estou aqui com um convidado de honra mais especial, Victor Fontana. Tudo bom, galera? Prazerzaço. Prazer ter é meu. você aqui com a gente. Que isso? Prazer é nosso, totalmente. Eu queria, assim, aproveitar esse momento para pedir com muito carinho. Achei que você ia pedir oração. Eu tô precisando. Se você que sentiu no coração. Tocou no coração, a gente tá aceitando. Queria pedir para você se apresentar para a galera. A gente aqui te recomenda super para quem a gente pode. A gente fala com toda certeza no coração que vale a pena. Nós somos muito edificados pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Então, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a galera aqui. Bom, meu nome é Victor Fontana. Eu sou mestre em teologia. Tem um canal no YouTube que fala de teologia, de Bíblia. Se você quiser procurar, é só dar um Victor Fontana na busca do YouTube que você encontra lá os meus vídeos. Sou coordenador de educação da Igreja Presbiteriana em Alphaville e professor de pós-graduação em teologia no seminário Jonathan Edwards. Marido da Bruna e pai da Lara. Então, acho que esse é um resumo. Pequeno resumo, né? Glória a Deus. Aleluia. Amém, amém, galera. Acompanhem o Victor todos os dias. Ele posta um devocional top. Deixa eu falar uma coisa, porque vão brigar comigo se eu não falar. Eu também faço parte da equipe do BTcast, lá do Bibotalk. Então, senão o Bibo depois vai falar, pô, você vai lá. Eu fui nos podcasts, esqueci de falar dele, ele fica bravo comigo. Então, Bibo, te amo se assistir isso aqui. Te amamos. Glória a Deus, coisa boa, coisa boa. Amém, galera. Vamos falar sobre o Filho de Deus, o Filho do Carpinteiro, o Messias. E a primeira pergunta é, eu particularmente, né, gostaria de entender, acredito que você aí também, de onde surgiu o conceito de Messias? Essa é uma pergunta peso pesado, porque o desenvolvimento histórico do surgimento desse conceito, ele é debatido, ele é, como é que eu posso dizer, é de difícil consenso, essa é a melhor expressão. A construção histórica da ideia de um Messias, ela é uma construção que não encontra consenso na academia. Tem um cara, que quem quiser se aprofundar para ler isso, infelizmente não está traduzido em português, creio eu ainda, vamos ver como é que a coisa acontece, que chama Matthew Novenson, da Universidade de Edimburgo, que escreve a gramática do Messias. E a ideia é justamente tentar reconstruir o processo histórico que levou à ideia da expectativa messiânica. Essa é a ideia. E aí você já está me ouvindo falar uma coisa que é técnica, expectativa messiânica. Porque antes de ter um Messias, você tem a esperança que um Messias apareça. Então, o que surge é a ideia de um Messias acompanhado com uma expectativa de que ele venha. Biblicamente falando, onde isso aparece com mais clareza? Onde começa a aparecer com mais clareza? Começa a aparecer com mais clareza em 2 de Samuel, capítulo 7, quando é prometido a Davi um herdeiro que reinaria que reinaria eternamente. Essa é a expressão usada. Que reinaria eternamente. Esse reinado eterno de um descendente de Davi, você começa a se perguntar, quem é esse rei que vai estabelecer um reino que dure até o fim dos tempos?
E então, isso fica ainda mais complicado de imaginar quem vai ser esse rei quando Israel é dominada por outros povos. Então vamos lá, recapitulação histórica. Você tem ali as 12 tribos de Israel na região da Palestina. E essas 12 tribos, elas estão divididas mais ou menos da seguinte maneira. Mais ao norte, você tem Dan, Ruben, Manassés, todas as tribos daqueles filhos de Jacó, exceto três, que estão no sul: Judá, Benjamim e Levi. Mas Levi não tem terra. Não, Levi não tem uma porção de terra destinada a ele, mas Levi cuida do templo, o templo está em Jerusalém. No começo é tabernáculo, né? E então você tem Israel ali naquele pedaço, aquela divisão de tribos que acontece ali em Josué. Levi cuidando das questões ritualísticas. No sul, Judá e Benjamim, o restante das tribos no norte. A necessidade de um rei aparece, ou a vontade de ter um rei aparece, e o primeiro rei é da tribo de Benjamim, é Saul. Saul é da tribo de Benjamim. O segundo rei é Davi, da tribo de Judá, também do sul. E depois de Davi você tem Salomão, que é herdeiro direto de Davi e, portanto, da tribo de Judá também. O que acontece no reinado de Salomão? O reinado de Salomão tinha tudo para ser esse reinado que se estabelece eternamente. Tinha tudo para ser. Salomão é um rei sábio, a expansão das fronteiras acontece, a solidificação dos postos avançados construídos por Davi também se torna algo absolutamente mais seguro. Então, a estabilidade política que Salomão alcança é bastante razoável. Bastante razoável. E o povo vive momentos de paz debaixo de Salomão, que inclusive tem esse nome, né? Shelomó, né? Shalom, é o cara da paz, é Salomão. Então tinha tudo para ser. Por que não é? Onde que Salomão enfia os pés pelas mãos? Algumas coisas. Salomão expande não apenas o domínio de Israel, mas o seu poder individual frente ao povo, que é algo que a lei de Moisés dizia que o rei não deveria ter. Então você coloca lado a lado o relato do reinado de Salomão em 1 Reis e os princípios legais de um rei de Israel em Deuteronômio, você vai ver que Salomão quebra várias das regras estabelecidas para o rei. Não deveria ter muitos cavalos, não deveria ter muitas carruagens, ele tem tudo isso. Além de ter muitas mulheres também, mulheres estrangeiras. Então, começa o erro aí. E o erro se amplia quando Salomão começa a tratar mal os estrangeiros e as tribos do norte. Então, o que Salomão constrói de infraestrutura no reino depende em grande medida dos trabalhos forçados de estrangeiros. Vamos lembrar de quem era Salomão. Salomão era filho de Batseba. Então, Davi vai lá, manda Urias para o fronte de batalha, porque já tinha engravidado. É todo um rolo lá com Batseba, que a gente sabe que tem. E a punição para Davi é perder esse filho com Batseba, né? Batseba concebe, esse filho ele morre. Davi, enquanto o filho estava ali para morrer, Davi fica desesperado, morreu, Davi fala, bom, morreu, Deus não teve misericórdia de mim, então ele vai lá e tem relações novamente com Batseba, e de Batseba
nasce Salomão. Muito bem. Batseba, antes de ser esposa de Davi, era esposa de Urias. Urias era um hitita, não era israelita. Urias era um estrangeiro. Urias era um estrangeiro que era um dos grandes caras de batalha do exército hebreu. Olha só que coisa interessante. Né? Então, um estrangeiro que era um servo leal do rei. Certo? As relações de Israel com os estrangeiros dominados, muitas vezes era boa. Tipo essa. Quando o rei não pisava no tomate. Quando Salomão ascende ao poder, um dos primeiros grupos que Salomão persegue sanguinariamente são os hititas. A galera que era, vamos dizer assim, irmão de Salomão, mas não de sangue. Então, Salomão, ele tem aí uns podrezinhos. A gente geralmente fala muito bem dele, porque é um rei sábio e tudo mais, mas Salomão tem uns podrezinhos aí que são complicados. Para além disso, ele submete o povo a trabalhos muito forçados para construir o templo, mas também para construir a casa dele, que é o dobro do tamanho do templo. O que era Davi? Davi era o cara que estava dizendo assim, Deus, eu moro aqui numa casa de madeira, você está numa tenda, eu preciso construir um templo para você. Porque não pode eu ser o rei, eu ter uma casa boa, e você está aí numa tenda, que era o tabernáculo. E Deus responde para Davi, quase como quem diz assim, você acha mesmo que eu moro na tenda, Davi? Não é isso que Deus fala, mas é meio que a tônica do negócio. Sim. Quem é você, Davi? Por favor, né? Salomão já não. Salomão fala, não, vou construir o templo, já estava previsto, vamos mesmo construir o melhor templo. Pá, constrói um negócio incrível, tal. Que não é o tamanho desse templo de Salomão que a gente tem hoje aqui em São Paulo, tá? A gente está falando ali de uma construção de mais ou menos uns 300 metros quadrados. É pouca coisa, é pequeno. Templo para os nossos padrões ocidentais de construção moderna, né? Não tinha trator, não tinha concreto, entendeu? Então, assim, tinha mais ou menos 300 metros quadrados a construção ali. Mas ele constrói o dobro para ele. Tá? Então, pois é. Pois é. Então, ele constrói o dobro para ele. Então, Salomão tem esses probleminhas. Esses problemas, essas coisas que ele faz, são as coisas que transferem para o filho dele, Roboão, uma instabilidade de governo. O que acontece? Quando Salomão morre, Roboão assume, a infraestrutura de Israel é excelente. Salomão deixa exércitos, estradas, um domínio. Cara, a infraestrutura que Salomão deixa para Roboão é excepcional, é muito boa. Nunca houve tão boa no reinado de Israel. A verdade é essa. Entretanto, as relações humanas caóticas, crise, tanto que Jeroboão, representando aquelas tribos do norte, chega para Roboão numa tônica mais ou menos assim, vocês aí de Judá do sul, vocês dominaram sobre a gente, o seu pai Salomão foi muito cruel com a gente. Botou a gente em trabalhos forçados e o caramba, alivia o nosso peso. Roboão chega lá e fala, não, eu vou ser mais pesado que meu pai. E aí o que acontece? Divide Reino do Sul e Reino do Norte. As tribos do norte formam um reino do norte, as tribos do sul formam o reino do sul, especialmente com Judá, Benjamim, Levi, formando ali o que a gente chama de Judá. As tribos do norte, Israel, as tribos do sul formam o reino de Judá, com 3 tribos, Judá, Benjamim e Levi. Tá?
O Reino do Norte se afasta de Deus profundamente e acaba sendo dominado pelos assírios. E os assírios fazem políticas de deportação. Essas políticas de deportação funcionam da seguinte maneira. Eu identifico lideranças e eu falo o seguinte, bom, eu dominei esse povo aqui, dominei essa cidade, esses líderes aqui são os caras que podem armar uma revolta contra mim. Então eu dominei aqui uma cidade israelita, putz, esses caras aqui são complicados, se eu deixar esse líder aqui, logo mais esse cara vai conseguir juntar outros líderes e vai armar uma revolta contra mim. Então o que eu faço? Tiro esse cara da família dele, da cidade dele, e boto ele em outra cidade. E tiro um líder lá da outra cidade, de outro povo, e boto ele aqui na família desse cara. E eu começo a criar famílias entre etnias que antes não existiam. Isso é a política de deportações à Síria. E aí eu crio naquela região, fazendo isso, uma miscigenação forçada. Então eu não tenho mais uma identidade cultural, eu tenho toda uma mistura. Seja bem-vindo aos samaritanos. De onde vieram os samaritanos que se misturaram? Da política de deportações da Assíria. Tá? E o que acontece? Aquelas tribos do norte se perdem, não tem mais tribo do norte, porque misturou tudo lá. Então não tem o cara de Dan, não tem o cara de Ruben, não tem mais o cara de Manassés, não tem mais. O que você tem é a galera samaritana misturada ali. Enquanto isso, o sul continua sendo um reino de Judá, até a invasão da Babilônia. Até a invasão da Babilônia. Por que recapitular tudo isso? Porque Babilônia invade o reino do sul e leva a liderança para o cativeiro na Babilônia. Daniel, os amigos deles, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, entraram na fornalha, não tiveram medo. Ananias, Misael e Azarias, os nomes deles. Glória, já estava dando glória aqui já. Meu Deus, meu coque. Então, Ananias, Misael e Azarias, os nomes originais deles. Esses caras são a elite de Jerusalém. E o povão, fica lá na Palestina, Deus dará. Separa. A elite de Jerusalém vai para a Babilônia ser escrava, e o povo fica lá, passando fome, não tem mais Levi. Mas preserva-se a cultura étnica. O que é a questão dos manjares do rei da Babilônia e tal, que Daniel não participa, os amigos dele não participam, etc. O que é aquilo? Aquilo é a preservação da identidade cultural no exílio. Esses caras continuaram sendo judeus das tribos deles, etc. Tá? Só que é o seguinte, eles continuam sendo judeus, metade do que era território deles foi embora quando Roboão brigou com Jeroboão, a outra metade do sul, que são só 3 tribos das 12, né? A outra metade do reino do sul agora está dominada. E cadê aquele rei prometido que reinaria eternamente? Então vai vir um rei. Está aí a expectativa messiânica. Aqui a expectativa messiânica começa a ficar bem clara. Daí a questão do exílio ser tão central, que a gente estava falando antes de iniciar a gravação. A gente vai ver isso um pouco no Novo Testamento, uma coisa interessante. Não tem as tribos do norte mais. Então sobra Judá para dar um jeito. Quando a gente chega no Novo Testamento, nós temos 3 representantes de cada uma dessas 3 tribos, explícitas no Novo Testamento. Todo mundo que está ali, principalmente na Judéia, sabe de que tribo que é. Tá? Quem não é samaritano sabe, eu sou da tribo tal. Mas é uma dessas 3, ou Judá, ou Benjamim, ou Levi. O Novo Testamento apresenta um de cada, 3 caras importantes. Então, eu, Paulo de Tarso, sou judeu de judeus, fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim. Então, o benjamita a gente já sabe que é Paulo.
Curiosamente, olha só, para você não esquecer, lembrar para sempre. Qual que é o nome de Paulo entre os judeus? Entre os gentios é Paulo, entre os judeus é Saulo, que é Saul, que era o primeiro rei de Israel, que é benjamita. Fritou. Não tem nenhum sentido espiritual nisso, tá? Mas é massa saber. Mas é legal, né? Não é bacana? Nossa, legal, legal. Uau! Preciso levar mais a Bíblia, porque, sinceramente. Saulo é Saul, né? Shaul, que é o primeiro grande benjamita importante ali, Saul. Saulo é esse cara da tribo de Benjamim. Ele diz isso, né? Judeus, fariseus e fariseus da tribo de Benjamim. Então, uma tribo a gente já sabe, certo? Outro cara importante da linha sacerdotal, a herança sacerdotal, né, da tribo de Levi. Quem que é o personagem importante no Novo Testamento da tribo de Levi? João Batista. Você vai olhar ali a história de João Batista, Lucas narra, tal, você olha ali, a tribo de Levi. É um cara dessa herança sacerdotal. Sobrou um cara importante para ser da tribo de Judá. Quem que é? Não sei. Para quem gosta da música, o Pax, o pastorzão, Daniel Araújo, ele me enjoou do leão da tribo de Judá, que ele toca toda hora, né? Mas a musiquinha lembra a gente, ele é o leão da tribo de Judá. Então, é Jesus, né, da tribo de Judá. Muito bem, da tribo de Judá viria esse tal desse Messias, herdeiro de Davi, raiz de Davi, né? Então, a ideia desse Messias, desse rei que reinaria para sempre, seria alguém da tribo de Judá. Certo? Mais ou menos. Por quê? Eu aqui, certo. Total. Para a gente que é cristão, absolutamente certo. Tá? Para a gente que é cristão, absolutamente certo. Para quem era judeu na época, mais ou menos. Por quê? Essa é a parte da história que a gente geralmente esquece de contar. Porque não está na Bíblia. Está um pouco depois. Está no período intertestamentário. Ou nos livros apócrifos lá que a Igreja Católica tem. Em especial, 1º e 2º Macabeus. Tá? O que eu vou contar agora está ali em 1º e 2º Macabeus, que também faz parte dessa percepção de como que vai existindo essa expectativa messiânica. Pô, eu preciso de um Messias por quê? Porque o rei precisa voltar, tem uma promessa lá de um rei, e eu estou aqui dominado pelos outros povos, então como é que faz esse negócio? Tá? Só que você vai ler lá 1º e 2º Macabeus, você vai ver uma história interessante. Os persas, eles deixaram o povo voltar, construir o muro, construir o templo, Esdras, Neemias, etc. Né? Deixaram o povo voltar, mas ainda dominavam os caras. A gente ainda espera um Messias, que um dia esse Messias vai derrubar esses persas aí, vamos ter um rei nosso aqui e tal. Né? Muito bem, os persas também não duram para sempre, porque os babilônicos perderam para os persas. Os persas pegaram esse pessoal que estava ali na Babilônia e falaram, pode voltar, não precisa ficar aqui não. Pode voltar para a terra de vocês, exercer a religião de vocês lá, não tem problema, pode. A gente é tolerante. Pagou um imposto, não fez revolta, está tudo certo. Essa era a ideia. Né? Pagou o imposto, não se revoltou, está tudo bem. Né? Volta lá, faz o que vocês têm que fazer, tem um templo para construir, constrói o templo, não tem problema. Né? Era mais ou menos essa a ideia. Mas ó, dia 15 vence o boleto. No Bake lá no aplicativo. Droga, lembrou de pagar a minha. Entendeu? Esse era o lance dos persas, mas os persas também não duram para sempre. Muito tempo atrás, ir no cinema era pecado. Hoje em dia não é, então vocês podem assistir os filminhos. Então, se você assistiu 300, você sabe que os persas, eles tinham guerras com os gregos, né? Então, os 300 de Esparta, tal, guerras médicas. Por que guerras médicas? Porque muita gente ficava ferido? Não, porque os persas eram medo-persas, eram médicas por causa dos medos. Né? Então, os persas, eles estão em guerra ali com os gregos o tempo todo. Israel está no meio do caminho. Se você olhar ali a trajetória, Israel está bem ali no meio do caminho.
que acontece? Os gregos e os persas estão brigando entre si, aí chega um cara lá da Macedônia, que está no norte da Grécia, aproveita a fragilidade militar por causa de tantos confrontos, tanto de Grécia quanto de Pérsia, e o cara vem descendo para o sul e conquista tudo. Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia. Ele vem descendo e conquistando tudo. Quando ele chega na Grécia, conquista a Grécia e tal, ele se fascina, e na verdade os macedônicos eles são todos fascinados com a cultura ateniense. Então vocês devem lembrar que a Grécia ela tinha cidades-estados, cada uma dessas cidades-estados tinha um determinado tipo de cultura, de governo. Esparta era um negócio, Tebas era outro, Atenas era outro ainda. A cultura ateniense se torna extremamente persuasiva e permeia as ideias dos macedônicos. Mesmo que seja o povo dominado, a ideia ateniense se torna a ideia dominante, em especial da filosofia ateniense. Sócrates, Platão, Aristóteles. Há quem diga, e isso é muito debatível, que Alexandre foi aluno de Aristóteles. Aí já está mais no campo da lenda, tá? Mas o que acontece? Alexandre vem dominando tudo, do norte para o sul, ele vem dominando tudo. E dominando tudo, e quando começa a dominar os territórios persas, ele fala, opa, peraí, legal, vocês podem continuar exercendo a religião de vocês, legal, mas a cultura grega é superior. Ele começa a impor determinados tipos de questões que são próprias da cultura grega para os outros povos, não só para Israel, mas para outros povos também, que eram dominados pelos persas. Alexandre é um pouco menos tolerante nesse sentido do que os persas eram. E aí, na região da Palestina, quando Alexandre morre, o sucessor dele é um cara chamado Seleuco. Você vai ter na região do Egito Ptolomeu, sucessor de Alexandre, na região da Palestina, um camarada chamado Seleuco. E a turma que sucede Seleuco são os Seleucidas. Então você tem o domínio dos Seleucidas naquela região. Percebe que vai trocando de domínio? Era babilônico, persa, alexandrino, Seleucida. E o tempo todo o povo, tem que vir um rei, cara. O tempo todo a gente está sendo dominado. E agora, além de estar sendo dominado, existe uma tentação da nossa cultura ser invadida por esses costumes da Grécia. Então, hoje, o crente quer saber se ele pode ou não ir na balada. Né? Não é isso que o jovem crente... Está no próximo podcast. Pode, né? Posso fazer tatuagem? Posso fazer tatuagem. Essa é boa também. Né? Isso é deixar o mundo entrar na igreja. A tatuagem é melhor do que a balada. O exemplo da tatuagem é melhor do que o exemplo da balada. Fazer tatuagem é deixar o mundo entrar na igreja. O judeu daquela época, ele está preocupado se a cultura grega vai entrar dentro da cultura judaica, se a religião grega vai entrar dentro da religião judaica. Essa era a preocupação, muito parecida. E a tatuagem era, por exemplo, participar nos Jogos Olímpicos. Pode um judeu participar dos Jogos Olímpicos? E aí, judeus diferentes vão dar respostas diferentes para isso. E ali começa a surgir o que são determinados partidos dentro do judaísmo, na região do sul, ou seja, ali da Judéia, gente que é mais simpática a essa cultura grega e gente que é mais antipática a essa cultura grega. Isso é o princípio do conflito entre saduceus e fariseus. Está começando a aparecer isso ali. Tá? Então, eu deixo a cultura grega permear a minha cultura ou não? Porque tem coisas boas que eles estão trazendo, matemática, ajuda aqui pra caramba, tal. Então tem coisas boas que eles estão trazendo. O que a gente participa, o que a gente não participa? E começa a existir uma tensão interna ali, entre os próprios judeus. O que a gente faz com essas ideias que estão chegando dos Seleucidas?
e as eventuais arbitrariedades dos seleucidas, quando eles querem interferir no culto. E, às vezes, essas tensões internas geram o quê? Revolta. E aí é um problema, porque os seleucidas começam a ficar bravos. Pô, por que esses caras estão se revoltando ali? E aí eles começam a responder. E aí a tensão que é interna começa a ser uma tensão entre judeus e seleucidas. Até o momento que os seleucidas querem enfiar a goela abaixo mesmo a cultura grega, e eles fazem duas coisas que são estopim para que exista uma revolta definitiva contra eles. Os judeus se revoltem. Isso tudo está lá na primeira e segunda Macabeus, tá? Que é o seguinte: eles sacrificam um porco no Santo dos Santos e proíbem a leitura da Torá. Ali, quem era judeu favorável à helenização, à cultura grega, ou não favorável, ali todo mundo se une e se revolta contra os seleucidas e pega em armas e expulsam os seleucidas de Jerusalém. E uma vitória militar que era impensável, porque o domínio militar dos seleucidas era muito maior, tecnologia, dinheiro, contingente, tudo isso, né? Todas essas coisas, elas se tornam pequenas perto da revolta que os judeus têm ali, e realmente eles conseguem uma vitória acachapante, inesperada, miraculosa contra os seleucidas, e estabelecem um reino de Israel de novo. Então, aquela história de que não tinha reino mais, não tinha rei e tal, teve um período de aproximadamente 100 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento que teve rei. Que teve uma revolta, que os caras conseguiram estabelecer o território e teve um rei. Não reinou para sempre? Não reinou para sempre. Esse rei era da tribo de Judá? Não. Esse rei era Judas Macabeu. E ele estabelece uma nova dinastia, a dinastia Hasmoneia. Essa história toda os judeus celebram até hoje. Quando está perto do nosso Natal, eles têm o Hanukkah, que é a celebração dessa vitória frente aos seleucidas. E aí o que acontece? Estabelece um reino, uma nova dinastia, a dinastia Hasmoneia, que vence uma batalha extremamente improvável e estabelece um reino de aproximadamente 100 anos, até que o Império Romano chega e se aproveita de tensões internas entre os macabeus. O período meso-macabeu, que é o período final, do meio para o final, melhor dizendo, meso, né? O período meso-macabeu, ele começa a apresentar disputas internas de poder, e o Império Romano se aproveita dessa fragilidade para conquistar aquela região para o Império Romano, e deixa de ter rei outra vez. E o Império Romano depois, para saciar a vontade daquele pessoal da Judéia, fala: vocês querem ter um rei? A gente bota um rei aí. E começa uma outra dinastia, a dinastia Herodiana. Ah, como que tinha rei na época de Jesus? Que rei judeu é esse? Era o rei que os romanos botaram lá, a dinastia de Herodes. Então você tem primeiro, quando Jesus está nascendo ali, na época do nascimento de Jesus, Herodes o Grande, e na época do ministério de Jesus, Herodes Antipas. Né? Mas é a dinastia herodiana. E aí, qual que é o sentimento que está ali entre os judeus? Esse rei que está aí, ele é da dinastia errada. Ele é a marionete de Roma. Não presta, isso daí, esse cara é ilegítimo. Não é o que a gente queria ter. Como que Herodes o Grande, não o Antipas, então Herodes o Grande, na época do nascimento de Jesus, como que ele resolve essa história de acharem que ele é um rei marionete e ele enfrenta grande oposição ali e tal? Casando com a princesa Hasmoneia. Então o que ele faz? Uma jogada política inteligente da parte dele. Ele
pega a principal princesa Hasmoneia que tinha, que era Mariane, ele casa com Mariane. E ele fala o seguinte, ó, desse jeito eu trago alguma legitimidade, se não para mim, para os meus herdeiros. E aí o povo para de se revoltar contra a minha família aqui. Então ele casa com Mariane, tem 2 filhos com Mariane. Curiosamente, lembra da história de Saul e Saulo? Sabe qual que é o nome do mais velho de Herodes com Mariane? Isso aí é jogada política, mais do que qualquer outra coisa, tá? Herodes era um político de primeiro escalão, dessas raposas felpudas, no sentido ruim da palavra política. Malandro, tá? né? Malandro. Putz, Malandrinho. nossa, cara, a malandragem dá um tempo, criado ouvindo samba carioca. Né? Herodes pega o filho dele com Mariane e, para agradar gregos e troianos, ou melhor, judeus e romanos, o que Herodes faz? O filho é de Mariane, mas o nome é Alexandre. Vou puxada de saco básica aqui, né? Entendeu? Então, o próximo rei de Israel, ou da Judéia ali e tal, né, mas o próximo rei dos judeus seria Alexandre, da dinastia Hasmoneia, que é a dinastia certa. Então, a expectativa messiânica qual que era? De que um rei iria reinar sobre Israel, estabelecer a independência de Israel, a exemplo do que aconteceu lá no período macabeu. E então, a expectativa é que venha um rei Hasmoneu, pegue em armas, como Judas Macabeu pegou, e derrote Roma, como Judas Macabeu derrotou os Seleucidas. Para isso, eu preciso ter uma dinastia bem estabelecida, essa dinastia Hasmoneia. Tá? Qual é o problema, o furo no plano de Herodes? O furo no plano de Herodes é o seguinte, a popularidade de Mariane, ela é maior do que ele imaginava. O fato dele casar com a princesa Hasmoneia acende em determinados setores de Jerusalém pretensões golpistas, pretensões de tirar Herodes do poder. Pô, a princesa Hasmoneia está lá, cara. Então, o que a gente precisa fazer só é se livrar de Herodes e colocar um outro cara ali. Uma ideia meio Esther, assim, a gente tem Esther lá dentro, vamos, a partir dela... Esther é diferente, por quê? Porque Esther era uma pessoa dentro do harém do rei, de um rei que tinha várias esposas. E na sorte, entre aspas, né? Que não é sorte, que a gente sabe que não é por causa do livro de Esther, que é a origem de uma outra celebração judaica que se faz até hoje, o Purim. Né? Mas Esther é uma que está ali. No caso de Mariane, Mariane é a. Essa é a grande diferença. Mariane é a. Todo mundo sabe que é o filho da Mariane que é o herdeiro ao trono. Isso é claro. E então, o pessoal fica, diferente de Esther, que o pessoal se aproveita dela estar ali para ser salvo e depois para se vingar. Mas está ali para ser salvo. No caso de Mariane, não. No caso de Mariane é o seguinte, o que a gente quer é conspirar pelo trono. Mas Herodes é uma raposa felpuda, ele percebe essa popularidade de Mariane. Ao perceber essa popularidade de Mariane, o que a gente não sabe na história é se ela participou ativamente dos planos de golpe militar contra Herodes. Isso a gente não sabe. Mas Herodes promove um julgamento, e nesse julgamento ele conclui, ou o comitê que estava ali julgando conclui, que ela é participante, sim, em planos conspiratórios contra a coroa. E então, a essa época, Alexandre tinha 5 anos de idade, Aristobulos, que era o filho mais novo, tinha 3. Aliás, uma dica de nome aí para... Aristobulos? Aristobulos, Eu, de cara,
Aristobulos. Essa gravação. E aí o que o Alexandre ele faz? O Alexandre chega e condena Mariane à morte. Então, Mariane é condenada à forca, né? Ou é decapitada, agora eu não lembro, mas acho que é forca. Mariane é condenada à morte, e aquelas pretensões de esperar por um rei Hasmoneu, elas se diluem. Mas também gera uma revolta ali na Judéia, e aí como que Herodes planeja arrefecer esses ânimos, esfriar esses ânimos? Ele inicia a construção do Templo de Jerusalém, aquela ampliação do templo que a gente vê chegando ao fim no ministério de Jesus, e os discípulos falando, olha que templo incrível, o que você acha disso e tal, não sei o quê. Isso inicia-se lá em Herodes o Grande, para compensar o fato de que mandou matar Mariane. Muito bem. Ele pega Alexandre Aristobulos e manda para Roma, para receber a educação romana. Quando Alexandre faz 17 anos, ele volta junto com Aristobulos para a região da Judéia. E ali existe uma tentativa de golpe mesmo, ali de verdade. Não é uma questão que parece que vai acontecer. Não. Alexandre volta, organiza uma milícia, uma força paramilitar, para destronar Herodes. E, bom, imagina, você não deve gostar muito do cara que matou sua mãe quando você tinha 5 anos, certo? Por mais que ele seja seu pai. Então, como o Alexandre faz isso, e Alexandre é mal sucedido, então o que acontece? Ele monta essa tentativa de golpe, não dá certo, e aí Herodes manda matar os dois filhos. Então, Alexandre e Aristobulos são mortos. Ali, se já tinha ficado ruim a história de esperar por um rei da dinastia Hasmoneia, agora, então, esquece. Porque a linhagem foi cortada. Acabou. Não tem mais nada. Qual que é a brincadeira, então? A brincadeira é: esperamos um Messias. Pode ser qualquer coisa. Porque, cara, que esperança que a gente pode ter? Aí, quando surge Jesus na jogada, toda essa história para dizer o seguinte: quando surge Jesus na jogada, ali você tem os evangelistas fazendo o seguinte esforço, especialmente Mateus com a genealogia dele. Vocês tinham perdido completamente as esperanças, porque a dinastia Hasmoneia encontrou um fim. Nós estamos recuperando a verdadeira dinastia, de Davi, a de Judá. Então, o que acontece? O Messias tinha que ser da tribo de Judá? Biblicamente, sim. Na expectativa do primeiro século, não. Na expectativa do primeiro século era qualquer coisa serve, contanto que acabe com o Império Romano e nos bote de novo, assim como Judas Macabeu nos colocou. Por que a expectativa messiânica do primeiro século é uma expectativa militarizada? O pessoal fala, eles esperavam um Messias político. Mais que isso, eles esperavam um Messias militar. Por que a expectativa messiânica no primeiro século era uma expectativa militarizada? Porque a libertação que eles experimentaram por meio de um rei foi militarizada no período intertestamentário, em Judas Macabeu. Então, o que acontece? O que é essa expectativa messiânica? Cara, é esperar por esse rei que vai estabelecer um reino que dure para sempre. Não foi Judas Macabeu, não foi Salomão, Roboão muito menos. Então, quem pode ser? E o que o evangelista vai tentar trazer, em especial Mateus, nesse sentido, é da tribo de Judá, é raiz de Davi, é uma dinastia muito superior à Hasmoneia. Vocês estão se apegando a
um pedaço de vitória milagrosa, tem um milagre para acontecer aqui muito mais amplo. E aí, por exemplo, a gente tem todo esse cenário estabelecido dessa expectativa messiânica. Jesus aparece na jogada. Certo. Pro judeu ali, contemporâneo de Jesus, quem é Jesus? E uma ideia também que, assim, isso é um problema sério, porque existiam muitos pregadores também, pessoas que enfim, já tinham agregado algumas multidões. Então, quem que era? é a história de Natanael. Uhum. Quem que é esse cara? É um cara de Nazaré aí. Pode algo bom vir de Mauá lá, que você tinha falado? Pode? Eu quero saber. Né? De Mauá, acho que sim. De Diadema é mais complicado. Não, brincadeira. Bom, até gente, pô. A gente dá uma deixa, acho legal. Olha aí, eu incentivando as rivalidades A locais. segregação. As tribos do ABC aqui, As ó. tribos do ABC. Pode algo bom vir de Ribeirão Pires, né? Aí todos concordamos que não, né? Fechados? A gente dá uma denca de Ribeirão. Tem bastante gente que é de Ribeirão? Então, olha só. É uma parada mais ou menos assim. São Caetano seria Séforis na época. Tá? O pessoal, eu estava brincando com vocês antes, né? Eu tenho família aqui no ABC, os que deram certo foram morar em São Caetano, né? Todos queremos, né? Ô, papai querido. São Caetano seria tipo Séforis na época. Para Natanael é o seguinte, pô, pela Bíblia mesmo, o Messias tem que vir de Belém, tal, Jerusalém. Mas se vier de Séforis, a gente até aceita. Agora, Nazaré, Séforis era tipo a principal cidade ali da região da Galileia. Não é para ter Messias na Galileia. Mas se é para ser da Galileia, vai, que seja Séforis. Agora, Nazaré, entendeu? Essa é a ideia elitista de Natanael, que reproduz muito do discurso elitista que a gente tem também no dia a dia. Tipo, de dizer, não, lugar bom é São Caetano, tal, não sei o quê. Né? São Caetano é bom, já teve um time de futebol melhor, hoje em dia, né? Mas muita coisa boa acontece em outros lugares. A questão é a seguinte, quando o judeu vê Jesus, o próprio Novo Testamento não esconde isso. Isso é uma coisa interessante, evangelistas poderiam esconder as reações negativas a Jesus, né? Não, vamos fazer uma propaganda aqui, Jesus agradou todo mundo. Não, os evangelistas mostram a rejeição que Jesus sofre. A rejeição que Jesus sofre é por ser da Galileia, dentro da Galileia em especial por ser de Nazaré, num certo sentido isso. Dentro de Nazaré, por ser filho lá do carpinteiro, a gente conhece esse cara, Messias. Esse cara é o filho de José, pô, a gente sabe quem é esse cara. Então, a recepção judaica a Jesus, ela é ambígua. Então, quando Jesus lembra Moisés, os caras piram. Pô, o maluco está aqui, multiplicando pão e peixe. Isso aí é que nem o maná. A associação é direta. Né? Isso aí é que nem o maná. Esse é o cara. Você tem espada em casa, você tem lança em casa, o cara está aí, ele chegou. Amanhã a gente volta para casa e vamos começar a afiar as espadas, porque o cara chegou. Aí ele, no meio desse clímax, o discurso dele, a pregação dele vai em outra direção, que não de pegar em armas para combater Roma, joga um balde de água fria. Então começa a sobrar menos gente. Pô, é dura a pregação desse cara. Por que é dura? Porque é moralista? Veja só, a dureza da pregação de Jesus, ela não é percebida, por exemplo, no Sermão do Monte, quer dizer, é percebida também no Sermão do Monte, mas não é ali que ele perde seguidor. Tá? Quando ele diz, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, e as coisas que ele diz ali naquele Sermão do Monte, quando você tem essa fórmula do eu porém vos digo, é uma religiosidade, uma espiritualidade impraticável, é muito difícil aquilo ali. Aquela dureza é percebida, mas não é ali que ele perde seguidor. Ele perde seguidor quando começa a ficar claro que ele
não é o Messias nos moldes militares que a galera espera. É ali que eles falam, putz, é dura, a pregação desse cara é dura. Ele está propondo uma via de sacrifício, não uma via de conquista. Ele não está falando para a gente pegar as nossas espadas, mas para a gente pegar as nossas cruzes. João Calvino faz menção a isso. O João Calvino, quando ele comenta o episódio em que Jesus manda pegar a espada, fala, ó, se preparem aí, mochila, espada, né, os dias são maus. Calvino comenta, é muita ingenuidade por parte dos discípulos, depois de terem ouvido tantas vezes para que eles carregassem as suas cruzes, achar que agora Jesus vai querer promover uma revolução. Né? Então, e não era realmente. Então, o que acontece? Quando Jesus começa a pregar de uma determinada forma, que começa a cair a ficha desses judeus que estão esperando o Messias, de que ele está propondo o encaminha para uma cruz solitária, aí o abandono é completo. Então tem uma ambiguidade. Quando ele parece com Moisés, a gente abraça. Quando ele parece com outra coisa que a gente não tem muito paradigma para descrever, a gente abandona. Quando ele parece com Elias, a gente abraça. Então ele está lá pregando, as coisas que ele fala incomodam a liderança romana. A liderança romana não está nem aí, porque não sabe o que está acontecendo ainda. Mas eu que estou escutando, eu falo, pô, se esse cara prega isso e o centurião escuta, hein? Né? Então, quando ele parece com Elias, eu abraço. A hora que ele chega e fala, ó, não conta para ninguém que foi eu que fiz o milagre, eu falo, não, peraí. Então, a reação judaica a Jesus, ela é essa reação ambígua. E fica um remanescente que fala, não, isso daqui faz sentido. E, por exemplo, nessa ideia do remanescente, então, a gente estabeleceu, né, todo o terreno aqui da expectativa messiânica, Jesus aparece e nós cremos que ele é alguém que preenche todos os fatores ali, até de promessas e tudo mais. Sim. As promessas que apontam para ele. Mas, e aí me corrija se eu estiver errado, eu acho que uma coisa também que reforça muito a nossa ideia de bater o martelo, Jesus é o Messias, é a ideia de que ele é Deus. Porque o Messias que se espera um Messias militar e vem um Messias de pega sua cruz, acho que a gente abraça esse discurso quando, além disso, ele é Deus. Então a ideia é, Jesus é Deus, ele é um homem, como tem que é essa relação? Fator importante nessa história, chamado ressurreição. O fator principal nisso daí é a ressurreição. Por quê que a ressurreição é tão importante? Porque eu não posso acreditar num Messias que perdeu para o Império Romano. A cruz é um instrumento de execução do Império Romano. Não tem crucificação na Torá, no Pentateuco, na lei de Moisés. A pena de morte é por apedrejamento, não é por crucificação. Crucificação, de novo, mais uma influência persa. Tá? A crucificação, até onde a gente tem registro, tem origem na Pérsia e é amplamente adotada no Império Romano. Já teve judeu crucificando? Já. No período de domínio macabeu, inclusive, existia crucificação, judeu crucificando judeu. Tá? Mas não é um instrumento da lei judaica, e quem executava o julgamento e a crucificação no primeiro século era o Império Romano. E então, o Messias ser crucificado é a prova de que ele não é o Messias, porque ele perdeu para o Império Romano. Toda a lógica da expectativa messiânica é o cara que vai derrotar o Império e que vai estabelecer um reinado que dure para sempre. Esse cara foi crucificado, acabou, perdeu. Exceto se... E aí tem o lance da ressurreição, daí Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ele não é o Messias. Se ele não ressuscitou, ele não é o Messias. Só que quando ele ressuscita, a sua ressurreição
faz com que ele faça um espetáculo público das autoridades romanas, para usar a linguagem de Paulo. Das autoridades romanas, das autoridades demoníacas também. Despojando principados e potestades, expondo-os publicamente. Então, o que acontece? A ressurreição, ela é um decreto de vitória sobre a principal pena capital romana, sobre o principal instrumento de opressão de Roma. Então, Jesus venceu Roma. Agora, o que é incrível é que ele vence Roma por meio da sua morte, e não matando todo mundo. Que ele conquista gente de toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação, não impondo sobre eles um império por meio de um exército, mas fazendo com que essas pessoas façam parte de uma nova família. Então, essa nova maneira de enxergar o que é o Messias, que na verdade está lá no Antigo Testamento, tá? Mas essa nova maneira de enxergar o que é o reino e de se fazer o reino, ela só é possível porque Jesus vence Roma. Vence Roma como? Ressuscitando. Então, nem mesmo a principal pena capital de Roma é capaz de deter Jesus. E então, a partir de alguém que ressuscita, eu posso dizer que um trono pode ser estabelecido eternamente. Opa, o cara ressuscitou. A morte não coloca fim no reinado desse cara. A morte colocou um fim no reinado de Davi, colocou um fim no reinado de Salomão, mas a morte não coloca fim no reinado de Jesus. Ele ressuscitou. Então a ressurreição é o fator central para a gente entender por que a mensagem do Messias em Jesus faz sentido. Agora, a divindade de Jesus, ela é fundamental para que essa crucificação e essa ressurreição tenham os efeitos cósmicos que tem. O que eu quero dizer com os efeitos cósmicos? Para eu dizer que o sacrifício de Jesus pagou pelos pecados de todo ser humano, restaurando toda a criação, eu preciso que esse sacrifício seja de um cordeiro imaculado. Então não pode ter pecado. Divindade de Jesus aí. Eu preciso dizer que esse sacrifício, para que ele seja o último e não tenha mais nenhum, que ele tenha valor eterno. Para ele ter valor eterno, precisa ser o sacrifício do próprio Deus. Então, a divindade de Jesus entra nessa jogada. E a divindade de Jesus entra também numa outra questão, que é a seguinte: para que os efeitos do perdão e da reconciliação com Deus da cruz aconteçam no âmbito do conhecimento de quem Deus de fato é, e essa parada um pouco complicada, mas eu vou chegar lá, eu preciso dessa divindade de Jesus, porque o que eu estou dizendo é o seguinte, que eu conheço Deus de verdade quando eu conheço esse Jesus. E eu conheço Deus de verdade por causa do sacrifício dele. Eu estou dizendo que o Deus de verdade escolheu se revelar e ser conhecido por meio desse homem chamado Jesus. Para ele ser conhecido plenamente, ele precisa ser conhecido por meio de um homem que seja também Deus. Isso a gente vai chamar, nos primeiros séculos, não precisa decorar o nome, mas se você decorar, você já está na frente de muita gente que se diz teólogo por aí. De união hipostática. Isso também, igual Trindade, não está escrito na Bíblia, união hipostática. A palavra Trindade não está lá, mas o conceito da Trindade você consegue achar. A expressão união hipostática não está lá, mas o que faz a gente concluir a união hipostática está. O que é a união hipostática? É a ideia de que Jesus, ao mesmo tempo, tem a essência de Deus e a essência de um ser humano.
E precisa ser assim, para que ele seja esse sacerdote entre Deus e humanidade definitivo. Esse ponto de referência, ou de mediação, se você quiser, entre Deus e a humanidade, que a gente chega até ele como ser humano e ele chega até nós como Deus. E então a gente tem esse ponto de contato com Deus, que sem ele não existiria. Para muito além do papel de Messias, existe aqui um papel de sumo sacerdote. Existe aqui um papel de mediação, de fazer Deus conhecido, de fazer Deus acessível, que é o que a gente estava comentando no final do podcast passado. Qual que é o grande milagre? O grande milagre é fazer esse Deus, que é totalmente transcendente, acessível a uma oração de distância. Para que isso aconteça, Deus precisa se fazer disponível. Só que se ele se fizer disponível na forma de Deus, exclusivamente, a gente chega perto e é consumido pelo nosso pecado, a gente não tem condição cognitiva de entender. Então, ele se faz isso, ele se faz assim, na condição de ser humano. Mas ele deixa de ser Deus? Não. Essencialmente Deus, mas essencialmente ser humano. E esse ser humano precisa ser ser humano, essencialmente ser humano, para que o sacrifício dele não seja um sacrifício de mentira. Como assim o sacrifício de mentira? Ele era Deus, Deus consegue resistir à tentação. Não, Jesus foi tentado como ser humano. Com tudo de ser humano que você tem, ele tinha também. Então, tinha neurotransmissor igual, dopamina, endorfina, serotonina, ocitocina, tudo igualzinho. E essas coisas bagunçavam com a nossa cabeça. Jesus teve a manha de lidar com essas coisas todas de boa. Tinha eixo hormonal, igual eu, você. Estradiol, testosterona, igualzinho. Tinha tudo isso. Essência de ser humano. Tinha testosterona? Tinha. Então tinha libido? Tinha libido. Lidou com isso bem. Diferente da gente que às vezes lida mal, ele lidou com isso bem. Então, ele é Deus, então não conta. Ele é humano, então conta. Uma coisa que me constrange muito, assim, me constrange e, enfim, me emociona demais. Mais que isso, veio como ser humano e se submeteu às humilhações que um Deus não precisaria. Aprendeu a andar, aprendeu a falar, Maria trocava a fralda dele. Imagina, Deus se submeter a ter suas fraldas trocadas. E uma coisa aprendeu, né? Aprendeu a falar. Ele aprendeu coisas. Para aprender. Manjedora também. A cada dia crescia no conhecimento, é o que Lucas relata a respeito de Jesus. Que é uma coisa que às vezes pega muita gente, que assim, Jesus aprendendo. A ideia de que não, Jesus sempre soube que ele era Deus, ele sempre soube de todas as coisas, porque ele sempre foi onisciente. Aí você pega Jesus crescendo em graça e conhecimento. O que Jesus estava aprendendo, né? Exato. E não né? Ele aprendeu a falar, ele aprendeu a escrever, ele aprendeu a andar, como qualquer ser humano. Mas ele era Deus. Essas indagações de como foi esse processo geraram na humanidade uma curiosidade, né, no cristianismo, uma curiosidade de como essas coisas aconteceram. E aí, alguns dos evangelhos apócrifos que a gente tem são evangelhos da infância de Jesus, que são pessoas tentando imaginar como isso teria sido. Então, não são livros canônicos, né? São livros até bem posteriores a Jesus, tal. Agora, tem um livro que é fascinante desses apócrifos, que é o Evangelho da Infância de Tomé. Então, o Evangelho da Infância de Jesus, atribuído a Tomé, não foi Tomé que escreveu, é alguém muito depois, mas que está tentando imaginar essas coisas. Né? Está tentando imaginar essas coisas. E ele imagina Jesus X-Men. Né?
Jesus, Vingadores, assim. Né? Então, tem um episódio muito curioso, que na Idade Média é um episódio que tem quadro medieval sobre isso e tal. Está no Evangelho da Infância de Tomé, que é assim, Jesus é criança e ele está brincando no barro com outras crianças no sábado. E brincar no sábado, tudo bem. Você não pode trabalhar no sábado. Mas aí passam umas pessoas e olham Jesus brincando no barro, mas fazendo esculturas de passarinhos. Fala, não, escultura é trabalho. Então vão atrás de José para dizer, olha, seu filho está trabalhando no sábado e tal. E aí José vai lá ver o que está acontecendo. Aí chegam os acusadores de Jesus junto com José para dizer que ele estava trabalhando no sábado, porque Jesus, com 5 anos de idade, quando vai fazer uma escultura, quando vai brincar no barro, já é uma escultura de um passarinho perfeito. Michelangelo. Exato. É um Então, os passarinho. caras, é Jesus, né, cara? Então, ele Claro, entendeu? Que é bem essa lógica. Pô, Jesus já sabia tudo quando nasceu. Não sabia tudo quando nasceu. Né? Mas é bem essa lógica. Aí eles chegam até Jesus e fazem a acusação. Olha aí, ó, ele está trabalhando no sábado, está fazendo escultura de passarinho. Aí Jesus faz assim, ó. Bate 2 palmas, os passarinhos de barro vira passarinho de verdade, sai voando. Aí ele fala, cadê os passarinhos que eu estava fazendo? Com 5 anos. Pronto. Solta o microfone assim. E Jesus X-Men, entendeu? E não é, cara, não é. Ele aprendeu a andar, aprendeu a falar, aprendeu a escrever. E, em algum momento, ele se deu conta da missão dele. E esse é um momento que eu gosto de imaginar como foi. A gente não tem essa descrição nos evangelhos, mas em algum momento ele está lendo o Salmo 137 ali, e ele está vendo o povo babilônico infringindo sofrimento nos seus antepassados, né? O povo no exílio, no cativeiro, sofrendo nas mãos dos babilônicos. E aí o salmista dizendo assim, bem-aventurados o que pegar os seus filhos e os arremessarem contra as rochas. Né? Bem-aventurado quem matar os filhos desses babilônicos, que é o que eles merecem. Basicamente, essa é a ideia do final do Salmo 137. E em algum momento Jesus está lendo aquilo e ele chega à conclusão, só tem um jeito de resolver isso daqui. Eu preciso ser arremessado contra a rocha. No lugar de quem merece. Em algum momento ele se dá conta. Pensar em Jesus como um Deus que é humano nos faz admirar muito mais a obra de Jesus do que achar que ele é um X-Men. Eu não quero imaginar como foi a noite de Jesus quando ele começou a se dar conta dessas coisas. Essa é a beleza do Evangelho. E pra gente finalizar, muito no molde também do último episódio, gente, todo mundo segurando o choro aqui. Todo mundo... Não, até eu tô também, então tá tudo certo. Só pra gente reforçar um pouco mais essa ideia, então, por que Deus escolheria morrer? E pra gente finalizar, esse Deus filho agora. Então a gente entendeu que o pai quer uma relação com a gente. Por que o filho decide morrer? O pai decide entregar o filho. E esse filho, ele quer alguma coisa com a gente? Você sabe que eu estava lendo ontem, para quem não leu, eu vou dar um spoiler, mas é um spoiler do bem. Tá? E tem gente que não começou a ler e pelo número de capítulos nunca vai ler. Que já tem mais de 1000. Mas eu estava lendo ontem um mangá, chama One Piece. Não sei quem conhece aí que está assistindo. Edu, meu irmão. Isso é pra você. Mas nesse mangá tem um personagem que a história desse cara é só sofrimento. É uma história terrível. E
em algum momento ele percebe que existe esperança para o povo dele. Mas para que essa esperança se concretize, ele precisa entregar a própria vida. E ele faz, sem titubear. Para que a esperança se concretize, eu preciso entregar a minha própria vida, então é isso que eu vou fazer. Pouco tempo depois, tem um festival, e a filhinha dele de 4 anos está escrevendo num balão os desejos dela, que é uma tradição japonesa. Em alguns festivais você lança o balão no ar e você escreve no balão o desejo que você gostaria que se concretizasse. E ela escreve assim: eu quero meu pai de volta. E antes de soltar o balão, ela vira para um outro adulto que está ali cuidando dela e pergunta por que o pai se sacrificou. E o adulto conta a história do pai para ela. Quando o adulto conta a história daquele pai e por que ele se sacrificou, a menininha rabisca o desejo dela. E, em vez de escrever quero meu pai de volta, ela escreve obrigado, pai. Para que uma esperança se concretize, um sacrifício é necessário, eu não posso titubear. Eu preciso me entregar. Um dia essa história vai ser contada. E para mim não é possível que essas coisas sejam só coincidência. Eu acho que o Eiichiro Oda, ele deve ter lido os evangelhos. Não é possível que um treco desse seja só coincidência. Ainda que ele não seja cristão. Esse personagem ele é morto crucificado, tá? E o nome dele é Yasuye. Esse personagem ele é morto crucificado, o nome dele é Yasuye. E quando esse adulto conta a história para a menina, ela risca o que ela tinha escrito, escreve obrigado, pai. Esse adulto, depois de contar a história, vira para a menina e fala: não existe honra maior do que essa. Só na cruz a gente pode se glorificar. Só na cruz a gente tem honra. E a cruz, ela existe para que, assim como esse cuidador fez com a Otoko, pequenininha, a gente conte essa história. Me parece que ao contar e recontar a história do Evangelho, a gente consegue aprender e reaprender o tamanho do amor de um Deus que escolhe se sacrificar. A gente jamais seria capaz de entender o amor de Deus sem essa história. Com a história, a gente já não tem a dimensão correta do amor dele. A gente ainda subestima. A gente ainda acha que a gente pode alcançar a salvação pelos nossos esforços. A gente ainda fica correndo atrás de impressioná-lo. Sem a história, o que seria? Sem a história, o que seria? Então, o que eu posso dizer? Por que Deus escolheu isso? Poderia ter feito de outra forma? Eu não me atrevo a mudar uma vírgula. Eu não sou capaz de imaginar nada que seja mais impressionante, mais belo, mais impactante. Eu não seria capaz de contar uma história melhor. A minha imaginação não alcança nada que seja parecido. Só resta, para mim,
viver para contar essa história quantas vezes eu puder. Para que mais e mais pessoas possam dizer: entendi. Obrigado, Pai. Obrigada, Pai. Gente, que episódio. Vamos encerrar agora com os corações gratos e com o desejo de que você esteja sentindo aí o que nós estamos sentindo aqui. Deus é bom. Obrigado, Pai. E esse foi o nosso TomaCast.